Fala galera, aqui quem tá falando é o Marcelo da Divisão Zero e hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo falando a respeito da atualização, o que mudou, o que tem de novo e logo de cara não veio o que eu mais estava aguardando, né, que seria o capítulo 20. Eu acredito que deva vir então numa próxima atualização. Eu tinha até comentado com alguns inscritos que eu iria fazer uma live passando dele, mas pelo visto não vai ser agora. Então, nessa atualização, algumas coisas mudaram. Não em questão de vir coisa nova, mas em questão do que já tinha. Começar falando um pouco aqui a respeito do anúncio. O que veio de fato de mais interessante foi a respeito da correção do Ikaku Bankai, que antes ele não aproveitava a respeito da passiva do Kenpachi, que alguma galera usava, mas de fato ele não aproveitava. A questão do evento de troca no desafio da arena, onde antes, quando você recebia ataque, contava também como desafio. Então, era possível que dessa forma você pudesse recolher no evento de troca, sem precisar necessariamente fazer os 10 ataques. Pelo que eu li aqui, eu acredito que seja isso, mas até então, vamos esperar para ver como vai ficar, né? Teve uma questão de melhoria de design, otimização no pico de glória, arena do topo, mas nada de tão interessante. O que chamou a atenção mesmo foi a modificação nas habilidades dos personagens. Só para mostrar aqui para vocês como ficou a interface, a nova interface agora é essa, onde é possível ver quais War Souls seu personagem está utilizando, quanto ele tem de vida, ataque e defesa, e também é possível ver os itens e como eles estão investidos. E aqui por segundo ficou a questão dos laços. Inclusive amanhã eu desperto a arma do meu Byakuya. Então vamos lá para a mudança nas habilidades dos personagens, que é o que mais interessa. Vou começar aqui falando do Ukiyoha, que foi o personagem que mais mudou. Marcelo, quais foram as mudanças nas habilidades do Ukiyoha? Primeiro, a sua passiva. A passiva dele anteriormente, ela ia funcionar de acordo com os personagens que tivessem em campo. Ou seja, você precisava ter um tigre, um tartaruga, um dragão e um pássaro para poder ativar 100% a passiva dele. Agora, para você ativar a passiva dele, basta você ter somente ele. Ele não te obriga mais a usar um personagem de cada casa para poder funcionar. Então vamos lá. No início do combate, a galera da frente vai ganhar um escudo de 5,4% a sua vida total. Isso no nível 0. Eu acredito que no nível máximo, no nível 80 mais ou menos, deva beirar os 12 ou 13%, o que é muita coisa. É como se seu personagem recebesse um buff de 12 ou 13% da vida dele, ou seja, é muito legal. A segunda mudança foi a respeito do ataque dele. Agora 50% do ataque dele vai ser transferido para a defesa. Isso vai fazer com que o personagem ele possa tancar absurdamente. Porque vamos supor que ele tenha 10 mil de ataque. Quer dizer que esses 10 mil de ataque vai se transformar em 5 mil de ataque e 5 mil de defesa. Você colocando ele numa front lane, ele vai aguentar muita porrada. Tá entendendo? E outra coisa é que, como a Neliel, que aumenta 10% de chance de vertigem por cada personagem pássaro em campo, o Kyoha ele vai aumentar 5% de redução de dano para cada personagem tartaruga, podendo totalizar até 15%, ou seja, ele mais 2 tartarugas vai dar 15% de redução de dano para ele. E aí você já pensa, cara, ele já tem essa defesa absurda por causa dessa transferência do ataque para a defesa. E ainda mais com esses 15% de redução de dano, o cara vai tancar muito. E se você fizer o combo lá do Salão dos Deuses, onde no nível máximo dá 40%, menino, para poder matar esse Ukiyoha daqui vai ser chão, viu? Aí você pode questionar, Marcelo, beleza, é um personagem tanque, então ele não vai ter dano, né? Não, é errado. Isso porque agora
a ult dele vai dar dano baseado na defesa. Ou seja, quanto mais defesa ele tem, maior vai ser o dano extra que ele causa. Bora lá para a ult. Continua padrão, né? Causa um dano a todo mundo e rouba 10% da defesa. Ou seja, além dele já ter uma defesa alta e além dele já transformar 50% do ataque em defesa, ele ainda vai roubar 10% da defesa de todo mundo. Quando ele soltar essa habilidade pela segunda vez, ele vai ter um dano extra na habilidade dele de 50%. Ou seja, a habilidade dele nível 1 bate 130%. Ela, quando soltada pela segunda vez, vai bater 180%. Tirando o fato de que vai aumentar em 30% a recuperação de fúria por 2 rodadas. E o jogo liberou pra gente o que vai fazer com a arma despertada. E é aqui que entra o dano extra baseado na defesa. Quando o Kiora estiver com a vida acima de 50%, ele causa dano extra baseado na sua defesa. Ou seja, esse cara, além de tancar absurdo, vai dar muito dano. Ele literalmente vai ser digno de receber o título de Deus. E quando ele está com menos de 50% da vida, ele ganha um escudo baseado no dano que ele causou, que também vai ser muito, porque, por exemplo, se soltado pela segunda vez, eu acredito que no nível 80 essa habilidade deva beirar os 200% de todo mundo. Eita, mas tá passando um carro nessa rua hoje, viu? E por último tem a sua skill. A sua skill, ela dá um dano ao inimigo e causa 300% de dano extra com a sua defesa. Ou seja, vamos supor que o seu Kiora ele tenha 40 mil de defesa, que é o que eu acredito que vai ficar devido roubar, devido transferir o ataque para a defesa. Se ele tiver 40 mil de defesa, ele vai bater 120 mil de dano extra. Cara, isso é muita coisa. Vai por mim, esse personagem vai ser absurdo. Guarda recurso que esse personagem vai ser absurdo. Prosseguindo aqui, a gente teve mudança também no Noitora. Noitora Resurrection. O que mudou aqui foi a sua ult e a sua passiva. Qual foi a mudança na ult, Marcelo? Agora, ele só perde vida quando ulta, caso ele esteja com mais de 30%. Antes ele perdia 8% da vida dele, independente de qualquer coisa. Ou seja, isso foi uma vantagem para ele. E liberaram para a gente que com a arma despertada, ele vai ter chance de dar paralisia. E como ele bate nos 3 da frente, ou seja, com a ult da arma despertada, você vai ter chance de dar paralisia na front lane inimiga, o que é algo muito bom. E a sua passiva foi algo absurdo. Por quê? Antes, para ela ser ativada, seu Noitora ele precisava cair para 20% da vida. Aí você pode pensar, né? Não, ele vai estar tomando dano, ele vai cair para 20% da vida. Mas aí é que tá. Funcionaria semelhante ao do Urahara. Se o Urahara morrer antes dos 35% da vida, ele não ativa a contenção. Se ele está com 40% da vida e morre, o Urahara não ativa a contenção. Da mesma forma ia funcionar o Noitora. Se ele morreu sem passar pelos 20% da vida vivo, ele não ia ativar a insistência. Mas agora, independente de qualquer coisa, ele vai ativar. O único lado negativo disso é que foi por um turno, mas mesmo assim ainda é muito roubado. Se liga só o que faz a insistência. Ele não vai receber dano, ele não vai recuperar a vida, o dano causado por ele vai aumentar em 60%, ou seja, um buff de 60% do ataque, e ele recupera 500 de fúria. E caso ele mate alguém durante essa insistência, ele recupera 30% de vida e 500 de fúria. Absurdo. Literalmente um absurdo esse Noitora, viu? Basta pensar da seguinte forma. Seu Noitora tomou uma ult de um Aizen que deveria matá-lo, mas em vez dele morrer, ele vai continuar vivo, ganhando fúria, com mais ataque, e caso alguém receba dano dele, vai receber um dano de 60% a mais. Além do fato de que ele recupera a vida 30% e ganha 500 de fúria para cada pessoa que ele matar durante a insistência. De fato, o Noitora vai ser um dos personagens
que vai estar pau a pau com o Kiorra. Não tão bom quanto o Kiorra em questão a ser tanque, porque o Kiorra, como eu falei, ele agora merece título de Deus, né? Mas vamos dizer que o Noitora Resurrection agora, se fosse para ele ganhar algum título, ele seria o semideus em relação a personagens tanques. O bicho de fato vai ficar muito bom. Como outra modificação, a gente teve uma pequena modificação no fatal do Israel Aporro Resurrection, onde antes ele tirava vantagem mesmo sem a arma despertada, e agora ele só tira vantagem com a arma despertada, mas ele ganhou algo a mais. Agora o Israel ele vai se encaixar num time de dano contínuo, onde o que é que acontece? Para cada camada de dano contínuo que o personagem tiver, ele vai dar 2% a mais de ataque. Ou seja, aquele time de dano contínuo que eu montei com ele lá para Aneliel, onde você coloca 6 camadas de dano contínuo no primeiro round, você vai fazer com que todos do time inimigo recebam 12% a mais de dano extra. Ou seja, não é mais ataque para o seu personagem, não é menos defesa, é dano extra, dano bruto extra. Algo muito bom. E quando desperta a arma, ele vai dar mais dano na ult, claro, além de tirar 4 vantagens inimigas, que era algo que já fazia, só que antes era só 3. Outro personagem que que mudou foi o Shed. Finalmente eles olharam para um dos personagens da casa principal, né? O cara aqui é simplesmente... Ele estava simplesmente muito ruim, mas depois dessa atualização eu posso dizer que ele se tornou um personagem usável. E dos personagens tanques, eu acredito que por causa dessa skill, ele vai se tornar um dos personagens que vai aguentar mais porrada. Por que eu tô falando isso? Se liga só, o seu combo ou skill agora vai causar dano ao inimigo, reduzir a resistência dele em 20% e aumentar a sua defesa em 40%. Cara, 40% é muita coisa. E além disso, aumenta sua taxa de resistência em 15%. Ou seja, seu Sado, ele soltou uma skill, ele vai ficar com muita defesa. Você comba isso com a skill do Komamura, que aumenta 30% da defesa de todo mundo da frente. Cadê o Komamura? Cadê o Komamura? Ops. Deixa eu só minimizar aqui. O Komamura tá aqui. A skill do Komamura, ele dá 30% de defesa para todo mundo da frente. E o range vai dar 40% de defesa para ele. Ou seja, só nisso, se você conseguir o combo dessas duas skills, você vai ter um aumento de 70% da defesa. Além de aumentar a taxa de resistência dele. Ou seja, o personagem vai ser um absurdo para tancar. A gente tem que ver na prática, mas na teoria, pelo menos, o personagem vai ser muito bom. A sua ult também mudou. Antes ele dava 8%, ele batia em todo mundo, reduzia a fúria de 2 pessoas e dava 8% de taxa de reflexão para o grupo. Agora ele vai dar 15% de taxa de reflexão para o grupo. E quando ele despertar a arma, vai dar mais ainda. Cara, para vocês terem noção de como 15% é muito, o Tessai, no nível 62, ele só dá 14% de taxa de reflexão. Ou seja, ele vai dar para toda a sua equipe, sem a arma despertada, a reflexão que um Tessai tem no nível 70. Estão entendendo como isso vai ser bom? E por último, a sua passiva permanece da mesma forma, né? No nível 0, reduzindo 6% da taxa de cura. Mas como a ult dele bate em todo mundo, então vai reduzir a taxa de cura de todo mundo, né? E detalhe, essa taxa de cura reduzida é permanente. Ou seja, se seu inimigo usa um time de regeneração e essa passiva do Shed, por exemplo, chega a diminuir 40%, cara, você quebrou as pernas dele em questão de regeneração. E aqui a gente tem também um personagem que eu queria falar, que mudou também, foi a Cirusi, não sei se é assim que fala. Mas enfim, ela é uma personagem que tem um estilo de jogo completamente diferente dos demais personagens do jogo.
Porque se liga só nessa passiva, isso no nível 0. No início do combate, se a fúria dela não estiver cheia, ela gasta 10% da vida e recupera 180 de fúria. Aí você pensa, poxa Marcelo, um personagem que arranca a própria vida, isso não é bom. Pelo contrário. Isso pra ela é muito bom. Por quê? Para cada 1% de vida perdida, ela aumenta 7,5% do dano causado. Ou seja, essa personagem, só por começar, se ela não tiver de vida cheia e ela perder 10% da vida, ela vai aumentar em 75% do dano causado. Eu acho que isso tá errado. Não tem condição dela ser tão boa assim. Porque, para pra pensar comigo. Se ela perder 50% da vida, ela vai aumentar o dano causado em 350%. Isso é basicamente quase 4 vezes o que ela bateria normal. Ou seja, se ela tem 50k, ela vai bater com quase 200k. Absurdo, cara. Se isso daqui de fato tiver certo, eu arrisco dizer que até eu posso montar ela. A sua ult, ela vai causar um dano e 40% do dano em linha, né? Ou seja, 2 pessoas. E 40% do dano que você causou é convertido em escudo. Ou seja, imagina essa personagem que bate um absurdo ganhar um escudo baseado nesse absurdo que ela bateu. Cara, tô falando, essa personagem daqui, se de fato as habilidades dela tiver certa, vai ser muito roubada. E por último, tem a sua skill, que causa dano ao inimigo, ela gasta 12% da vida dela. Como eu já falei, esse gasto de vida é algo positivo para ela. E aumenta o ataque dela em 18% por 2 turnos. Cara, essa personagem daqui, se ficar dessa forma, vai ser muito forte. Muito, muito forte mesmo. E a gente teve aqui também o Ryuken, que eu tava observando, não sei se era assim, mas eu achei bem roubado. Ele seria o equivalente ao Toshiro Bankai, só que para dar crítico pra galera. Enquanto Toshiro Bankai em sua arma despertada reduz o dano crítico e a chance de crítico, ele vai fazer o contrário. Ele vai dar dano crítico e chance de crítico. Com a arma normal, ele vai dar 15% de taxa de crítico para os companheiros da linha de trás da sua equipe. E com a arma despertada, eu arrisco dizer que ele vai dar em média 20%, que aumente 5%. Só que a diferença é que não vai ser só mais de taxa de crítico. Vai ser de taxa de crítico e de dano crítico. Fora o fato de que ele por si só, com sua passiva nível 80, como nível 1 dá 1,25, nível 80 deve dar o quê? Um 7, 7,5%. Ele vai dar 7,5% de crítico só por estar em campo. E ele dá mais 7,5% toda vez que ultar. Ou seja, vamos colocar que ele dê 20% de taxa de dano, ou de dano crítico e de crítico. Ele vai dar 20% para a galera de trás. Mais 7,5% só por ele já estar em campo. Ou seja, vai ser 7,5% para os da frente e 27,5% para os de trás. Como ele vai ultar, ele vai dar mais 7,5% para a galera. Ou seja, ele vai dar 35% de chance de crítico para a galera de trás e 15% de chance de crítico para a galera da frente. Ou seja, esse personagem vai se tornar o deus do crítico. Se você quer montar um time com o Grimmjow ou com o Grimmjow V2, que são personagens que vão precisar de crítico para rodar muito bem, esse cara daqui vai ser essencial. Simplesmente em questão a crítico, ele seria o nível deus, por assim dizer. Então é isso daqui que eu queria trazer para vocês no vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem um like aí porque ajuda demais e se inscrevam no canal. E até um próximo vídeo. Tamo junto.